Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós estudaremos um pouco sobre o cosseno na circunferência trigonométrica. Isso mesmo, né? Você já estudou as razões trigonométricas no triângulo retângulo lá no ensino fundamental, mais precisamente no 9º ano. E aqui a gente está estudando essas razões, né, relacionadas à circunferência trigonométrica. Vamos lá? Então, os objetivos da nossa aula são os seguintes: reconhecer o cosseno de um arco, identificar o sinal do cosseno em cada quadrante trigonométrico, resolver situações problemas envolvendo o cosseno. Então, como vocês podem perceber, tudo que a gente estudou relacionado ao seno, a gente vai fazer o mesmo estudo aprofundando aí sobre o cosseno. Estudante, vamos pensar um pouquinho? Qual que é a finalidade de se estudar o sinal dos quadrantes trigonométricos para a razão cosseno? Vocês viram, né, que as funções trigonométricas no dia a dia elas são aplicadas a várias situações, né, que vocês já presenciaram, né, como por exemplo, né, a propagação de ondas sonoras, ondas eletromagnéticas e também o comportamento das marés. E será que o cosseno, né, por qual motivo a gente vai estudar? Porque realmente está também relacionado a algumas situações do dia a dia, né? Muitas vezes a gente acaba relacionando com os conteúdos de física, né? Os conteúdos que você estuda aí na segunda série do ensino médio. Vamos falar sobre o cosseno. A hipotenusa desse triângulo é 1, né? Vocês estão vendo aqui uma circunferência trigonométrica com raio unitário. E essa medida que aparece aqui, né, a distância do centro até o ponto onde o arco está localizado, ela tem medida 1. Né? Realmente ela mede a mesma coisa que o raio da circunferência. Então, o que nós vamos enxergar aqui? Aqui eu tenho a abertura, né, estamos chamando de ângulo alfa. A hipotenusa é correspondente ao raio 1 e o nosso objetivo é descobrir o cosseno. E o cosseno está relacionado com qual cateto? Está relacionado com o cateto adjacente ao ângulo. Então, exatamente é o que está aqui sobre o eixo x. Então, nós já podemos entender o seguinte: o cosseno será a projeção do arco no eixo horizontal, no eixo x, um pouco diferente do seno. Vocês lembram que o seno era a projeção no eixo y, e agora a gente está falando de uma outra razão trigonométrica em que a projeção é no eixo x. Olha que interessante, aqui na figura a gente consegue observar a projeção do arco até o eixo x vai trazer para mim uma medida que corresponde ao cosseno desse ângulo. Aqui nós temos a representação algébrica. Seno de alfa, né, está relacionado ao y, como vocês sabem, e o cosseno vimos aqui que está relacionado ao x. X sobre 1, que é o raio unitário, temos que o cosseno do ângulo alfa vai ser exatamente a medida de x. Aqui nós temos uma representação um pouco diferente, né, que você está enxergando de uma forma mais abrangente, né, o triângulo retângulo. E aqui a gente está representando o ponto que representa o arco, a extremidade do arco, por meio de um par ordenado. E que par ordenado é esse? Né? O valor correspondente ao x, que seria essa medida, e o valor correspondente ao y, que seria essa outra medida. Então, o par ordenado que representa o ponto A, x referente ao A e y referente ao A. E se a gente trocar na linguagem trigonométrica, nós teremos o quê? O x é a medida de quem mesmo, que a gente acabou de ver? Do cosseno. E o y é a medida do seno. Então, nós podemos também representar os pontos das extremidades dos arcos, né, aqui na circunferência trigonométrica, por meio do par ordenado cosseno-seno, correspondente a x e y. Aqui nós temos a tabela dos arcos notáveis, né? Sempre é bom a gente lembrar, né, que nós já trazemos na bagagem os valores dos ângulos notáveis, né? Seria de 0 a 90, lá no ensino fundamental a gente aprendeu isso. E aqui a gente já consegue trazer valores, né, mais voltados aí à circunferência, que seria 180, 270, 360 graus. Aqui estão os valores, né, que vocês já conhecem, em radianos, os valores correspondentes a esses ângulos, né? Lembrando que 1π radiano equivalente a 180 graus. E a volta completa, 2π em graus, todo mundo sabe que é 360. Né? E o valor, né, do cosseno de 30, 45 e 60, a gente já sabe, né? Já resgatamos lá do 9º ano.
E agora, com essas informações que eu acabei de explicar para vocês, a gente já consegue determinar os valores dos ângulos, né, que são maiores que 90 graus. Então, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 270 é 0 e cosseno de 360 é 1. E quanto aos sinais do cosseno, né, nós estudamos já os sinais do seno e agora a gente vai fazer o mesmo estudo. Como será que é o comportamento dos sinais? Quando que é positivo e quando que é negativo? Observe aqui na circunferência trigonométrica, a gente já tem aqui, né, esse comportamento. Mas por que aqui é positivo? Como eu falei para vocês, o cosseno é a projeção até o eixo x, é o eixo horizontal. Quando eu projeto um arco que está aqui no primeiro quadrante, em qualquer lugar, eu projeto no x, eu vou obter um valor acima de zero, um valor do lado direito. Por isso que o sinal do cosseno nesse primeiro quadrante é positivo. E quando eu vou para o segundo quadrante, o que acontece? Se eu pegar um arco qualquer e projetar até o eixo x, eu vou ter um valor menor que zero, um valor que está no lado esquerdo do eixo x, do zero, né, do eixo x. Isso significa que ele é negativo. Da mesma forma que no terceiro quadrante. Eu também faço a projeção do arco até o eixo x e, nesse caso, vou obter um valor que está à esquerda do zero, ou seja, um valor negativo. Por isso que o sinal aqui é negativo. E no quarto quadrante, como é que fica? Quando eu faço a projeção do arco até o eixo x, eu terei um valor do lado direito do zero, ou seja, um valor positivo. Então, nós temos esse quadro aqui. Primeiro quadrante, sinal positivo, segundo negativo, terceiro negativo e quarto quadrante positivo. Esses são os sinais do cosseno. E falando em simetria, né, a gente estuda simetria lá na geometria, estudamos simetria, né, lá no aprofundamento da função seno, e agora nós vamos falar de simetria aqui. E quando a gente fala em simetria, a gente está associando a redução de um arco no primeiro quadrante. Então, observe aqui na tela as relações. Então, nós temos o seguinte, que o cosseno de um ângulo alfa, que está aqui no primeiro quadrante, ele vai ser o oposto é quando eu inverto o sinal, né? O oposto do arco reduzido do segundo quadrante. Como assim, professor? O arco reduzido do segundo quadrante é obtido pela fórmula 180 menos o ângulo que eu estou procurando fazer a redução. Então, por isso que tem essa relação, né? O arco que eu reduzo, que está aqui no segundo quadrante, ele vai ter o cosseno oposto ao ângulo de origem ali no primeiro quadrante. Então, a relação válida é essa aqui. Cosseno de alfa igual menos cosseno do seu correspondente no caso, né, quando eu reduzo ao primeiro quadrante. A mesma coisa acontece se eu tiver um arco no terceiro quadrante. A fórmula de reduzir um arco, né, um ângulo do terceiro quadrante ao primeiro, é essa daqui, alfa menos 180. Então, a relação que nós temos observando aqui a figura é cosseno do ângulo alfa, é o oposto, né, menos cosseno do ângulo que está aqui no terceiro quadrante. Estou resgatando aqui as fórmulas de redução ao primeiro quadrante. E no quarto quadrante, a fórmula de redução é 360 menos o ângulo específico. Nesse caso, como é que eu vou associar ao ângulo alfa que está no primeiro quadrante? Você vai perceber que o valor do cosseno é exatamente o mesmo e com o mesmo sinal. Por isso, nós temos essa igualdade aqui. Cosseno de alfa é igual cosseno de 360 menos alfa. Relações bem importantes que nós estaremos utilizando aí para resolver os problemas e os exercícios envolvendo a função cosseno. Vamos praticar um pouquinho? Analise as seguintes igualdades. Então, nós temos aqui 3 igualdades e você vai verificar, será que elas são verdadeiras? Será que elas são falsas? Lembrem das relações de redução de um arco ao primeiro quadrante. Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem aí.
E aí, vamos pensar em cada uma dessas igualdades, né? A gente precisa analisar para verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Então aqui, vamos para a primeira igualdade, né? O que nós temos aqui? Que cosseno de 2π menos x é igual ao cosseno de x. Espera aí, você percebeu que o que está aqui dentro do parênteses é a relação para reduzir um arco ao primeiro quadrante. Isso daqui é um arco que está onde? Está no quarto quadrante, né? Está relacionado com o 2π, 360, que é a volta completa. Então, se ele está no quarto quadrante, a gente acabou de ver que a relação dele com o arco que está no primeiro, o arco reduzido, é a mesma. Ou seja, essa igualdade é verdadeira. Ok? E aqui, a gente tem cosseno de α menos π é igual ao oposto do cosseno de α. A gente tem que analisar aquelas questões relacionadas ao sinal, né? Aqui do lado eu tenho a figurinha, tem a circunferência, que mostra aí o sinal em cada quadrante, o sinal referente ao cosseno. Então vamos verificar. Alfa menos π está relacionado à fórmula que eu reduzo o arco que está no terceiro quadrante. E quando eu tenho um arco que está no terceiro quadrante, o sinal do cosseno é negativo. Então, o correspondente entre o correspondente e ele, a relação vai ser do quê? Vai ser oposta. Então, essa igualdade é verdadeira. Beleza? Aqui, né, está perguntando se o cosseno de 30 é igual ao cosseno de 150. Será que isso é real ou não? A gente já sabe que o 150 tem uma relação com o 30, né? E o que a gente sabe sobre ele? Ele está onde? No segundo quadrante. E um arco que está no segundo quadrante, qual que é a ideia? Ele tem o sinal negativo, enquanto o arco original que está lá no primeiro, que nesse caso a gente está falando do 30, ele é positivo. Então a relação entre eles é oposta, uma positiva e a outra negativa. Portanto, essa relação aqui é falsa, né? Para que ela fosse verdadeira, deveria ter um menos aqui. Né, ó, quadrante, o cosseno é negativo. Né? No segundo quadrante, onde está o 150, o cosseno é negativo. Beleza? Então, nós temos aqui, né, o resultado final aí, verdadeiro, verdadeiro, e a última é falsa. Vamos para mais um praticando. Qual que é a ideia aqui? Eu quero que vocês calculem para mim o valor do cosseno de 17π sobre 3. Vamos lá, um tempinho para vocês fazerem.
E aí, conseguiu pensar, conseguiu resolver? Como que eu faço para calcular o cosseno desse arco representado em radianos, né? 17π sobre 3 radianos? Qual que é a ideia? Primeiramente, a gente vai transformar de radianos para graus, lembrando daquela relação, né? Que 1π radiano equivale a 180 graus. Nesse caso, no lugar do π, eu estarei substituindo 180. Vamos ver? Então, substituindo, né, ficará 17 vezes 180 divididos por 3. Aqui nós teremos um total de 1020, ou seja, o cosseno que eu quero descobrir, na verdade, é do ângulo de 1020 graus. Mas qual que é a ideia? 1020 graus, né, ele sinaliza aí que foi dado mais que uma volta, né? Uma volta completa, 360. 2 voltas, 720. 1020 passou, né? Vamos dar uma analisada? Como é que a gente analisa isso, né? Eu preciso fazer a divisão por 360 e aqui eu já fiz, já descobri que são 2 voltas completas mais 300 graus. Então eu vou trabalhar com essa sobra de 300 graus. Onde está os 300 graus? Está em qual quadrante? 300 graus está no 4º quadrante. E o sinal do cosseno de um ângulo que está no 4º quadrante é o quê? Positivo. Então a gente sabe que o cosseno de 1020 é um valor maior do que zero, um valor positivo, certo? E agora a gente precisa calcular o cosseno desse valor, né, desse arco de 1020 graus. E para isso eu vou reduzir ele ao 1º quadrante. Se ele é um arco que está no 4º quadrante, a fórmula que eu utilizo é 360 menos o valor correspondente a ele, que nesse caso é o quê? 300, né? Eu já tinha feito, né, aquela redução por meio da divisão para saber quantas voltas completas o 1020 deu e mais os 300. Por isso que eu vou agora me referir apenas aos 300 graus. 360 menos 300, 60. Então, a primeira determinação do arco de 300 é o quê? 60. Lembrando que o valor do cosseno dele também é positivo. Então, qual que é a ideia? Que o cosseno de 17π sobre 3, que é igual ao cosseno de 1020, né, fazendo a transformação, que é igual ao cosseno de 300, que por sua vez é igual ao cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus está na tabelinha dos arcos notáveis, e você sabe muito bem que é 1 sobre 2, é 1/2. Beleza? Um exercício um pouco trabalhoso, mas, né, que aborda as relações e a gente conseguiu aqui explorar bastante a redução do ângulo ao 1º quadrante. Vamos para o praticando 3. Agora é com você também, calcular o valor do cosseno de 900 graus. Vamos lá, galera.
aí, pessoal, retomando, né, vamos então calcular o cosseno de 900. O que nós temos que lembrar sempre? O 900 é mais que uma volta, é mais que 2 voltas, né? Então vamos dividi-lo por 360 para saber a quantidade de voltas e mais a diferença ainda, né, para que eu localize ele nos quadrantes. Então fazendo aqui a divisão, nós temos 2 vezes 360, 720, significa que ele deu 2 voltas e ainda 180 graus, né? Então olha o que aconteceu, né? Eu dei 2 voltas completas e ainda eu consegui percorrer 180, mais meia volta. E aí, nesse caso, fica fácil para eu descobrir qual é o valor do cosseno. Lembre que o cosseno é a projeção do ponto do arco até o eixo X. E se vocês observarem bem, o 180 ele já está sobre o eixo X. Então, eu preciso projetar alguma coisa? Não, apenas eu vou verificar a medida de onde ele está. Ele está em cima do eixo X e está em cima de qual valor? Ele está em cima do 1 negativo, do menos 1. Significa o quê? Significa, então, que o cosseno de 180 graus é exatamente menos 1. A gente conseguiu verificar isso na própria circunferência trigonométrica. Então, assim, nessa aula, né, a gente trabalhou bastante aí com a razão cosseno, entendemos algumas coisas relacionadas à circunferência trigonométrica, ao sinal, redução ao primeiro quadrante. Eu espero que você tenha compreendido, tá? Agradeço aí por você que me acompanhou e até a próxima aula.